Sabe por que, na minha opinião, a população brasileira vai ter essa rejeição à boa parte do serviço público? Porque ele próprio cavou a sua cova com muita incompetência. A gente vai ver, né? Quando a gente começou a conseguir pagar pelo celular, boleto, né, de conta que chega, de banco, etc., você vai pagar uma guia de PTU de prefeitura. Nossa. Pô, você vai falar, é inacreditável. Demorou 2020 você não conseguia emitir uma guia online. E aí você vai, ainda boa parte das prefeituras brasileiras ainda vem lá, só pode pagar no banco X. Você fala, não é possível que eu esteja em 2023, 2024, 2025, né, e o poder público não consegue digitalizar direito esse papel. Eu digo, imagina, Prefeitura do Rio, 45 bilhões de reais. Ainda chega como vereador, quando eu faço requerimento de informação, chega lá no gabinete, o cara com carrinho, né, e me dá um papel, um processo físico. Ou eu faço um requerimento e eu recebo a resposta. Este processo é físico, né? Pedimos 30 dias para o envio da cópia. Aí a população realmente, ela olha o supermercado, que tem seus defeitos, mas ela fala, pô, a 500 metros da minha casa eu tenho 4 supermercados, um é mais sujo, o outro é melhor, etc. Mas eu tenho as opções, um eu sou maltratado, o outro me trata melhor. Agora, se eu vou na prefeitura do Rio, meu Deus, o ar tá quebrado, o elevador tá quebrado, e a guia do IPTU tem que ser impressa e só pode ser paga na agência física. Então, é uma incompetência também muito grande. E é isso, o setor privado tem 1000 erros, não tô aqui, 1000 erros. Eu me estresso, pô, essa coisa de telefonia, você ficar recebendo 20 ligações por dia, realmente tá... Falaram que ia melhorar, e você viu aqui a Sabesp, que aconteceu, né? Porra, dá vontade de matar um. Você tá achando muito da Sabesp? Qual o ponto da Sabesp? Mas, enfim, só para fechar esse ponto, gera uma revolta para a população. Eu acho que por isso a população, ela gerou uma desconfiança muito grande de uma capacidade estatal, porque boa parte da experiência dela é traumatizante. Uma fila de INSS, que foi se digitalizar agora em 2020, de atendimento, é impressionante, a incompetência do setor público brasileiro. Concordo, mas a questão é a seguinte, e vou falar aqui mais uma característica minha. Se alguém me convencer de que privatizar tal serviço vai melhorar o serviço, eu não sou contra. Como eu falo aqui, eu vejo propriedade privada como uma forma histórica. Vai chegar uma hora que ela vai entregar mais do que a sociedade demanda dela. A questão é que se privatizou no Brasil e piorou os serviços. Não que era melhor antes também, não. Não estou aqui falando que era melhor antes, não. Mas os serviços estão mais caros, inclusive. Você pega o caso aqui da Sabesp, por exemplo, é chocante. O Tarcísio foi lá nos Estados Unidos, lá. O Patriota, né? O Tarcísio, né? O grande Patriota, né? Foi do Exército. Lá em Miami, nos Estados Unidos, vai lá, bate o negócio, bandeira americana e tal. O preço da água aumentou, sabe? A questão privatizou a Eletrobras. O que aconteceu com a energia no Brasil? Tá melhor do que antes? Não tá, sabe? Ou seja, se alguém me compra, por exemplo, eu sou favorável aqui para você, between us girls, né? Como sempre, falando para milhares de pessoas, né? Cara, se alguém, eu, por exemplo, sou a favor de PPP para metrô, por exemplo. Eu tenho um brigo com meus amigos comunistas, sabe? Eu não tenho nenhum problema se o setor privado brasileiro, capital nacional, porque vai gerar efeito de cadeamento da indústria nacional, for capaz de pegar um metrô e construir, né, no metrô novo, não pegar o que está pronto, né, sabe, e ter o poder sobre aquilo, não tem problema não, porque vai ser entregue para a população o serviço, um grande serviço público, né, sabe, então não tem um problema privatizar, isso seja para o capital nacional, não estrangeiro, né, capital estrangeiro você vai privatizar tendo contrapartida em joint venture, em transferência de tecnologia, etc. Ou seja, não sou tão malvado assim também, né, Vilela? Bom, concordamos com a agenda de PPP, mas eu particularmente não vejo problema de ter um investidor estrangeiro. Não, também não. Porque grandes sedes brasileiras, você tem grandes empresas que são investidores internacionais e empregam muito. Vai pegar boa parte dos campos de óleo e gás no Rio de Janeiro. A Petrobras é um grande empregador, é gigante. Agora, você tem muitas empresas privadas, vou falar aqui, Vibra, 3R, do processo de desestatização da Petrobras, né, que foi a distribuidora privatizou, né, alguns campos maduros que a Petrobras já não considerava mais seu foco, passou. São grandes empregadores, Petro-Rio, grandes empregadores no Rio de Janeiro, e muitas delas têm capital de fora. Eu não tenho problema, né, Pedro, com relação a isso. Gera emprego na cidade do Rio. Não vou fazer essa sacanagem com você, porque sei que você é um cara culto, você nem precisa desse tipo de coisa. Mas o que transformar a Petrobras, após essa operação criminosa que foi a Lava Jato, né? Criminoso, né? 4 milhões de empregos industriais que foram destruídos para prender um cara, né? Sabe? E o Rio foi o estado mais prejudicado pela Operação Lava Jato, né? A Petrobras, antes da Lava Jato, era uma coisa, era uma potência mundial. Mundial. Até hoje vai na China, os caras querem saber como vocês fizeram a Petrobras. Como vocês conseguiram fazer a Petrobras? A Eletrobras, Embrapa. Eles perguntam como vocês conseguiram fazer aquilo. A Petrobras era uma empresa com imensos efeitos de cadeamento sobre a economia brasileira até 2014. Hoje, se você for pegar um mapa da Petrobras, ela virou uma furadora de poço. E mais, o governo patriota do Bolsonaro, né? Ou o Temer, que é outro patriota, né?
cara que defende o Brasil, né? Loucamente, né? Os caras privatizaram a parte de oleoduto, né? E a Petrobras, a Petrobras ela aluga. Em 3, 4 anos já está dando mais dinheiro para esse cara do que o preço que ele pegou quando privatizou. Ou seja, isso é pirataria, né? Então, acho que o que fizeram com a Petrobras, em particular, é um crime. Elias, você é a favor da corrupção? Não. Acho que todos aqueles que foram pegos e tal, têm que estar presos. Todos eles. Só a favor da corrupção. Agora, você destruir uma empresa que causava inveja no mundo inteiro com a Petrobras, em nome do combate à corrupção, por favor, né? Eu não vou falar nem só da corrupção, que na minha opinião foi enorme dentro da Petrobras e outras, né, estatais, mas falando de modelo gerencial. Né, você vai pegar a Petrobras e aí qualquer um pode procurar produção brasileira de barris. Né, de 2010 é aprovado até na nova linha ali da Dilma um novo marco do petróleo que para você fazer a exploração de um campo não podia, quando a Agência Nacional do Petróleo fazia lá a disputa, não podia mais, sei lá, uma Shell não podia entrar sozinha, grandes petrolíferas não podiam entrar sozinhas, tinha que ser com a Petrobras. A Petrobras tinha que ser uma joint venture com a Petrobras junto. Tem que derrubar esse governo, né? Numa visão junto. A produção de barril no Brasil ficou estagnada. Ficou estagnada. Só uma coisinha só. Esse governo tem que ser derrubado, não tem não? Não precisa ser derrubado. Não, foi derrubado. Por causa disso. Foi derrubado porque... Por causa disso, inclusive. Ele criou uma crise econômica e a população ficou revoltada. Mas o meu foco não é nem debater o processo da Dilma. Não, mas só para falar assim, esse governo que fez isso, colocou a Petrobras como operadora única do pré-sal. Tem que ser derrubado. Não é a sua opinião. Voto institucionalmente. Não, mas do ponto de vista do mundo real, que é a geopolítica mundial, tem que ser derrubado. Não, vou falar do fato, vai lá. Dos números, qualquer um pode pesquisar da produção de barris brasileiro, que é o que faz a Petrobras, né, também ser gigante. Estagnou. Pega ali 2011, 12, 13, 14, 15. Você não tinha novos furos de campo, você não tinha novos investimentos e a Petrobras ficou produzindo a mesma quantidade de barris que ela produzia ao longo dos anos. Esse modelo travou o investimento estrangeiro. Em boa parte porque a Petrobras ela nem conseguia chegar junto. Né? Porque ela tem que ter 30%, tem que investir 30% aqui, 40% aqui, 20% aqui, 50% aqui. Ela não tinha esse capital. O que ela fazia? O investidor de fora que queria botar, não podia botar, ela não entrava. Quando teve a mudança do marco e voltou a permissão, investidor estrangeiro pode chegar aqui e pode furar, você tem grandes petrolíferas e não é para impedir a Petrobras de fazer. A Petrobras continua fazendo, mas você tem outras fazendo e a produção de barril brasileira cresce, volta a crescer a partir de 2017. Isso são dados. Né? E a Petrobras hoje ela vale mais do que ela estava valendo em 2016, porque ela virou mais eficiente. Pedro, primeiro que ela... Você falou do empreendedorismo, não é? Sim, mas a Petrobras é um colosso, né? O conteúdo nacional levou ao surgimento de cerca de 6 mil pequenas e médias empresas que giravam em torno da Petrobras. Sabe o que aconteceu com essas empresas depois da Lava Jato? Acabaram todas elas. Acho que esse é um dado que para quem defende o capitalismo empreendedor e tal, é terrível. Né? Acabaram. O conteúdo nacional permitiu que acontecesse isso. Surgissem milhares de pequenas e médias empresas ao redor da Petrobras para ser fornecedora da Petrobras. Esse é um ponto. Tá? Que eu acho que quem defende empreendedorismo e tal tem que levar isso em consideração. A Lava Jato acabou com isso. O outro ponto é o seguinte: aumentou a produção do Brasil com tecnologia nacional. A tecnologia que hoje faz com que aumente a produção de barril de petróleo por dia é nacional. E foi tudo investimento 5, 6, 7, 8 anos quando foi descoberto o pré-sal. Ninguém imaginava, Pedro, em nenhum país do mundo era um case no mundo, né? Será que esses caras vão conseguir tirar o petróleo de... Tem que entrar no mar, tem que estar na terra, tem a camada de sal e chegar lá com um tubinho para tirar um petróleo que é horrível de se tirar. O Brasil conseguiu tecnologia nacional. Então, eu acho, Pedro, que é o seguinte: o que para mim a minha métrica para um caso de sucesso de uma empresa é se ela chega lá, entendeu? A Petrobras chegou lá. A Petrobras virou um paradigma mundial. Gostemos ou não, com Lula e Dilma. Ela virou um paradigma mundial, um case foda de sucesso nos governos Lula e Dilma. Foram um IPO em São Paulo, mais de 100 bilhões de reais para tirar como capital inicial para esse processo de construção do tubinho para chegar lá no pré-sal. Foi Brasil isso, cara. Isso foi feito no Brasil, capital nacional. Evidentemente que, como eu volto a dizer, a comparação não atua, mas no geral é desonesta, porque isso, os resultados não vai aparecer da noite para o dia. Então, o processo de produção da Petrobras vai aumentar de acordo com o processo de maturação tecnológica desse negócio, né?
Então é evidente que se começa a investir em 2008, é só em 2017 vai dar resultado. Isso é Schumpeter, assim, primeira aula de Schumpeter, entendeu? Sabe? Então acho que a Petrobras é um case, a corrupção existe, tem que todos ser presos, mas eu volto a dizer, não justificando. Não justifica, eu vou falar aqui em defesa do capitalismo brasileiro, pessoal. Vou defender o capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro foi destruído pela Operação Lava Jato. Né? A troco do que mesmo? Aí você vai ver, por exemplo, você vai ler os processos que envolvem a Alstom, por exemplo. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Alstom. Como o Departamento de Justiça americano destruiu a Siemens. E por aí vai. Ou seja, essa indústria de Lava Jato do mundo afora tem um interesse ao político americano, assim, claro. Isso aí, até o Wikileaks, não, Wikileaks não, aquela Vaza Jato lá, que pegava os caras indo para esse promotor de Curitiba aí, esse idiota do Dr. Dallagnol, indo nos Estados Unidos, voltando, levando... Os caras entregando, Pedro, relatório de balanço da Petrobras para o Departamento de Justiça americano. Essa questão da ida... Você acha isso? Vamos lá. Eu abro aqui uma pergunta genuína mesmo, sabe? Para um liberal. Você acha que nos Estados Unidos, por exemplo, se eu abro uma investigação contra o Google e uso a inteligência russa para... Se eu sou um juiz que abro um processo contra um grande monopólio americano, que é o Google, ou qualquer outro, e uso dados da inteligência russa contra essa empresa, o que acontece comigo? Elias, acho que seria simplista dizer que o Deltan, falando especificamente, até citou o nome dele, seria um agente americano porque foi regularmente aos Estados Unidos. Seria o mesmo que eu vi aqui falar ser um agente chinês porque você vai regularmente à China. A Operação Lava Jato, de fato, teve um efeito considerável na economia brasileira, na minha opinião, como consequência de uma causa, que foi a corrupção confessada por inúmeros diretores. Dinheiro devolvido. Com dinheiro devolvido. Eu não estou falando de amendoim, não estou falando de 10 milhões. A gente está falando de casa de bilhão. Não, foi 2 bilhões, que para mim é dinheiro de amendoim. Desculpa, mas 2 bilhões de reais para uma empresa que investiu, é amendoim. É que aquilo estava nas pessoas físicas, né? Sabe? É a amendoim. pessoa física é muito dinheiro. E não, por exemplo, eu vou te interromper, você me desculpa. Não, à vontade. Você me desculpa, mas vamos pegar o caso da indústria química alemã, que passou por um processo semelhante ao da Petrobras. Teve uma operação na Alemanha que descobriram corrupção e tal. E é coisa de caso de 2 bilhões, a coisinha de... Que essa bandidagem da Lava Jato, antinacional, antipopular, racistas, entendeu? Inclusive, antipatriotas, sabe? Fizeram, entendeu? Sabe? Vamos destruir um país em nome do combate à corrupção. Só não é mesmo? Só um idiota para acreditar numa coisa dessa, né? Mas você quer falar da Alemanha? Sabe, aquela corrupção não merecia ser combatida? É evidente que sim, mas combate o CPJ, o CPF no CNPJ. Eles combateram o CNPJ.